Bom, antes de começar esse vídeo, eu só queria falar que esse vídeo foi pedido. Isso nunca aconteceu na história desse canal. Então, muito obrigada mesmo. Eu tô muito grata e muito feliz. Eu adorei a repercussão que teve, adorei ler os comentários. Foi, assim, uma explosão de felicidade dentro de mim que eu não consigo nem explicar. E eu só quero dizer muito obrigada. Eu espero que vocês gostem desse vídeo também. Eu me esforcei muito pra esse vídeo. Foram dias de fazer o roteiro e eu espero que vocês gostem. Então, vamos pro vídeo. You might laugh because every time I sign my name I put a gold star after it, but it's a metaphor. And metaphors are important. My gold stars are a metaphor for me being a star. Rachel Berry. Só tem duas opções. Ou você ama ou você odeia ela. Bom, provavelmente você já sabe que a Rachel Berry é uma das personagens da TV mais inesquecíveis da última década. Ela era basicamente o centro do programa e ela teve um dos maiores impactos dessa série. Dito isso, a Rachel Berry era uma personagem extremamente polarizadora, com a maioria dos cliques odiando ela e pensando que ela era extremamente irritante, ou enquanto alguns, embora muito poucos, reconheciam suas falhas e amavam sua determinação e sua personalidade forte. Oi, eu sou a Bia e nesse vídeo eu vou fazer uma análise da personagem Rachel Berry e ver se ela realmente merecia tanto ódio assim. Diferente do último vídeo, eu não vou falar tanto sobre a atriz e eu vou falar mais sobre a personagem. Então tudo que eu falar nesse vídeo não vai ter nenhuma ligação com a atriz, por causa de todos os conflitos que tiveram por trás das câmeras. Enquanto eu tava fazendo essa análise, eu tentei ver mais a personagem no modo neutro e não ver tanto a minha opinião, por causa que eu já tinha uma opinião formada sobre ela. Vai aparecer um pouco da minha opinião nesse vídeo? Vai, mas pode ter certeza que aqui eu tô neutra. Então nesse vídeo eu vou analisar essa personagem olhando a personalidade dela, como os outros enxergavam ela, o papel dela na história, o crescimento como personagem e os motivos dela. A personalidade da Rachel é um pouco complicada e difícil, por causa que ela é uma pessoa forte, é uma pessoa competitiva, neurótica, antissocial, egoísta, ambiciosa, trabalhadora, empática e ela sabe perdoar. Quando conhecemos a Rachel pela primeira vez, nós já conseguimos perceber que ela está disposta a qualquer coisa. Desde a primeira reunião do Glee Club, a Rachel se aproxima do pessoal com uma aura competitiva, e isso coloca uma divisão duradoura entre eles. Durante o episódio piloto, a gente consegue ver que a Rachel é filha única e ela foi colocada em inúmeras competições quando era pequena, e isso a tornou muito competitiva. Quando olhamos para a personalidade da Rachel, você pode dizer que foi em grande parte formado pela educação que ela teve em casa. A Rachel é mimada e encorajada pelos pais, o que provavelmente contribuiu para o ego inflado dela. A Rachel também possui inúmeras qualidades que são geralmente encontradas em crianças que são filhos únicos, como por exemplo serem sensíveis, ter dificuldade em compartilhar, serem superdotadas e ser muito bom em pensar fora da caixa. Quando você olha para a personalidade da Rachel, você nota que ela tem tantas qualidades boas quanto ruins. E dependendo da sua perspectiva de vida, isso pode determinar como você se sente sobre ela ao longo do show. A Rachel era uma espécie de anti-heroína. A maioria das suas características eram muito desagradáveis e levou muito tempo para Rachel melhorar sua atitude apenas para voltar aos seus velhos hábitos na quinta temporada, mas isso mudou muito rápido de novo na sexta temporada. Na minha opinião, a Rachel, assim como outros personagens de Glee, ela foi feita para ser um desafio pra gente. A maioria dos personagens fizeram muitas coisas malucas e malvadas, e as lições de moral que a gente deveria ter tirado era do crescimento deles. A Rachel teve muito crescimento no programa. Ela recebeu talvez a maior humilhação do programa após a quinta temporada, quando ela percebeu que não dava o menor valor pro que tinha e achava que tudo ia sempre estar lá. A Rachel é ambição em pessoa, e a sua jornada mostrou o bom e o ruim que veio disso. Na quinta temporada, depois que ela conseguiu o papel de Fanny Bryce em Funny Girl, o primeiro erro da Rachel foi sair do Niara e pensar que ela estava acima deles. Mais tarde, depois de ela conseguir o papel, que ela basicamente se gabava em todos os episódios, ela sai para se tornar uma atriz de TV. É claro que teria uma lição para se tirar disso, porque depois, tudo na vida da Rachel desaba. Ela tem que voltar no lugar onde tudo começou e lembrar de tudo que ela representava. Ela faz isso vindo para o lugar onde mudou ela para melhor, que é o McKinley High, especificamente o Glee Club. E no final a gente vê que a Rachel conseguiu a sua carreira de sucesso que ela sempre almejou. No final do dia, mesmo se você não gosta da Rachel, como eu, ela era sem dúvida uma das personagens mais desafiadoras do programa. E simplesmente você não conseguia ficar indiferente com a personagem dela. Ou você gostava ou não gostava dela, porque ela era constantemente empurrada na nossa cara. Isso é pouco falado, mas a Rachel foi vítima de bullying.
Muitas vezes ela era xingada pelas pessoas populares como Puck, ela era xingada por Queen e Santana, elas também faziam cyberbullying com ela. E geralmente ela era ridicularizada pela sua aparência. Em alguns casos, as pessoas que sofrem bullying podem até ter amigos, e estão apenas sendo intimidadas pelas pessoas populares. Mas no caso da Rachel, ninguém gostava dela, nem mesmo os excluídos da escola. Quando você vê a maneira como a Rachel se aproxima das pessoas ou presta atenção no jeito que ela fala, você nota que a Rachel é realmente muito antissocial. E na verdade não tem muitas interações boas com as pessoas da idade dela. Alguns podem falar que a Rachel é chata, e eu concordo. Ela realmente é muito chata. Mas eu não acho que é por causa disso que o pessoal do Glee não gosta dela. Em uma das suas primeiras aparições, a gente vê que o Puck joga uma slush nela, e mais tarde a gente descobre que ele nem sabia o nome dela ainda. Na segunda temporada, quando a Rachel descobre que o Finn mentiu pra ela sobre perder a virgindade com a Santana, ela obviamente tem um ataque. Mas a parte mais reveladora veio quando ela descobriu que todos os membros do Glee sabiam, menos ela. Esse é o exemplo perfeito da relação da Rachel com o resto do Glee. Everybody knew about this but me? Pretty much. Nobody tells you anything because A, you're a blabbermouth, and B, we all just pretend to like you. Esse é o exemplo perfeito da relação da Rachel com o resto do Glee. A verdade é que em várias ocasiões os membros do Glee admitem só tolerar a Rachel pelo talento. E a Rachel sabe disso, então ela tenta empurrar essa narrativa o máximo que ela pode. A primeira vez que a gente vê a Rachel é na primeira temporada, e a gente consegue ver claramente que ela é uma pessoa egoísta, insegura, chata e difícil de suportar, mesmo para as pessoas que estão torcendo pra ela. A Rachel na segunda temporada teve um começo terrível, e ela fez uma das piores coisas durante a série inteira, na minha opinião, que foi colocar a Sunshine em perigo só por causa das suas inseguranças e medos. Ela acabou passando por muita coisa naquela temporada, com ela e Finn finalmente parecendo encontrar um lugar estável e depois descobrindo que ele mentiu pra ela sobre a Santana. Isso levou eles ao término do relacionamento, e pela primeira vez na série vemos uma mudança real na Rachel, quando ela finalmente decide seguir em frente e tentar construir amizades com seus colegas. Um dos momentos mais emocionantes da temporada para ela foi o seu discurso depois de ganhar o prêmio de MVP, porque ela revela o quanto esse prêmio é significativo para ela em comparação a todos os outros que ela recebeu no passado. Além de alguns breves momentos na terceira temporada, a Rachel estava em praticamente lugar nenhum. Faz sentido porque nesse momento ela estava mais concentrada em entrar na faculdade e no seu relacionamento com o Finn. Nesse momento a gente pode ver finalmente que a Rachel tá fazendo parte do clube e não apenas sendo a chata e estranha. A Rachel depois do ensino médio parecia ser uma mulher totalmente mudada, querendo deixar o seu passado pra trás, mas tudo isso voltou na quinta temporada quando a Santana fez audições para ser a substituta dela em Funny Girl, e ela volta a ser um inferno cheio de insegurança e dramaticidade. À medida que a temporada avança, a Rachel começa a voltar ao seu ciclo de ser extremamente exagerada e cheia de si, e às vezes uma amiga adorável e atenciosa. Tudo desmorona na sexta temporada quando ela finalmente chega ao ponto de ter que aprender a ser uma adulta de verdade e, felizmente, não fazer mais birras. Ela começa a aprender a lidar com a dor de uma forma saudável e ficar de pé, o que é algo que ela realmente precisava aprender, porque sim, nós sabemos que a Rachel é uma pessoa muito trabalhadora, mas ela também tem muita sorte. E isso foi provado por ela pegar o papel principal na Broadway apenas 6 meses depois de se formar, o que obviamente resultou em ela achar que tudo vem fácil e eventualmente perder tudo. A primeira coisa que a gente sabe sobre a Rachel é que ela é uma estrela e ela não vai parar por nada até se tornar uma. Quando ela se junta ao Glee Club, ela finalmente tem a chance de se tornar essa estrela que ela sempre queria, e ela não vai parar por nada até provar para os outros membros que ela é a membro mais importante. Para entender por que a Rachel quer tantos elogios assim, além de ser condicionada pelos pais para ser assim, a gente precisa olhar para a forma de como a Rachel era tratada pelos outros alunos muito antes do Glee começar. As pessoas pensam que toda a personalidade dela é um objeto para se tirar sarro. Pessoas como a Queen, a Santana e o Puck estavam sempre intimidando ela, isso mesmo sem conhecer ela ainda. A Rachel se juntava a muitos clubes, mas não fazia amigos. O Glee Club foi a primeira vez que ela tinha algo em comum com os outros, e foi a primeira chance dela de fazer amigos de verdade. Mas o jeito que ela tenta fazer amigos afasta todo mundo. Quando Mr. Chu perguntou pra Rachel por que ela queria estar no Glee, ela afirma que todo mundo odeia ela, e que ela quer ser popular e boa em alguma coisa, e isso iria fazer as pessoas gostarem dela. É aí que vemos pela primeira vez a frase: ser parte de algo especial faz você especial. Quanto mais você vê como ela interage com seus colegas e como ela fala em alguns momentos vulneráveis, você percebe que a Rachel só quer ter amigos. E você percebe do fato de que a coisa que a Rachel mais sente falta na sua vida é de amizade e aceitação.
A Rachel guarda sua voz como se fosse o único amigo que ela já tivesse tido. E de alguma forma, isso é verdade. Desde pequena, a Rachel ganhou concurso de dança e canto, e essa foi a única vez em que ela foi alguém no topo. Já que inicialmente ninguém gosta da Rachel, sempre que o Mr. Shield tenta dar uma chance para outra pessoa, a Rachel entra em modo alerta por causa que ela sabe que a única razão que ela é tolerada pelos outros membros é por causa que eles sabem que precisam dela. A Rachel não quer que ninguém pense que ela é substituível, porque é a única maneira que ela acredita que será aceita. E isso a leva a ter reações extremas, como quando ela levou a Sunshine para uma casa de crack. Ou como quando ela saiu do Glee só por causa que a Tina ganhou um solo naquela semana. Muita gente vê a Rachel como uma pessoa confiante, mas a Rachel realmente não é confiante. Na verdade, ela é tão insegura que a leva a fazer coisas terríveis e estúpidas. Por exemplo, quando Finn dormiu com a Santana e ela tenta se vingar traindo com o Puck, que todo mundo sabe que é um grande gatilho pro Finn por causa que o Puck e a Queen já tiveram um caso enquanto ele estava num relacionamento com a Queen. É evidente aqui que as suas inseguranças o levam a tomar uma decisão ruim, mas não é nada por acaso. Na primeira temporada, logo depois que o Finn e a Rachel começam a namorar, o Finn larga ela pra ficar com a Santana e com a Brittany. E o pior é que foi sem nenhum motivo, só por causa que elas eram mais gostosas que a Rachel. Faz tanto sentido que depois de ser tratada como lixo pelo Finn e ser enganada pelo Jesse, seus primeiros instintos foram sempre contra-atacar. Mesmo na quinta temporada, quando ela faz birra sobre a audição da Santana, por mais chato que tenha sido, e acredite, eu odiei. Fazia sentido porque a Rachel foi tratada como lixo por tanto tempo por essas pessoas e ela conseguiu seguir em frente sendo forte. E finalmente conseguir o papel de Fanny Brice parecia uma recompensa por tudo que ela aturava. Então a pessoa que fazia bullying com ela todos esses anos acaba conseguindo o mesmo papel que ela sem se esforçar tanto. Quer dizer, faz sentido, você não acha? Como qualquer pessoa, é claro que ela não é perfeita. Ela é uma adolescente. Mas o que eu percebi sobre ela é que ela tem boas intenções na maioria das vezes e simplesmente não sabe como fazer as coisas e volta para os seus velhos hábitos, porque sim, velhos hábitos custam a morrer. Então, para responder a pergunta se eu acho que a Rachel Berry merecia todo o hate que ela recebeu durante a série, não. Tá tudo bem você não gostar dela, tá tudo bem ela não ser sua personagem favorita. Isso é totalmente compreensível. Mas acabei de perceber agora que, principalmente depois de tudo que aconteceu com a Lea Michele, as pessoas estão associando as duas personagens. E pelo que eu assisti na série e pelo que eu ouvi sobre a Lea Michele, em primeiro lugar elas são duas pessoas totalmente diferentes, apesar de terem muitas coisas semelhantes. Existem alguns personagens no Glee que eles são malvados, mas a gente ama e a gente defende com todo o nosso coração. Por exemplo, a Sue Sylvester. Ela era totalmente malvada e a gente defende por causa que ela era icônica, ela só falava coisa incrível. Eu adoro ela. Mas por alguma razão ninguém dá um tempo pra Rachel. Então eu não acho que a Rachel merecia todo o ódio que ela recebeu. Mas obviamente isso é apenas a minha opinião. Glee é uma série onde traz um furacão de emoções dentro da gente. E é muito difícil a gente não ter uma opinião sobre aquele personagem ou aquele episódio. Bom, essa foi a minha opinião sobre a Rachel Berry. E se você gostou desse vídeo, por favor, clique em gostei, compartilha e comenta o que você achou. E comenta a sua opinião sobre a Rachel Berry. Muito obrigada por assistirem e até a próxima. Tchau! Shut